Cidade Inclusiva, com Cid Torquato. Cid Torquato, tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, Milton, como vai? Tudo certo, Cid Torquato. Conta para mim aqui, há uma expectativa aí de que nós teremos mais acessibilidade aos debates eleitorais? Olha, Milton, é fundamental que isso aconteça. No primeiro debate, você viu que a emissora não complementou, né, os debates orais disponibilizando legendas e aquele boxzinho do lado com tradução para Libras. Na verdade, houve uma reclamação posterior ao primeiro debate e a Procuradoria, o Ministério Público Federal comunicou às emissoras que nos próximos debates é obrigatória a disponibilização desses recursos, ou seja, texto e tradução para Libras. Até porque isso, por exemplo, no horário eleitoral que se inicia no dia 17, isso já é obrigatório. Sim. A ideia é levar isso também, então, para o debate eleitoral. Exatamente. Eu acho que, na verdade, deveria se expandir para todos os debates. Essa exigência atual do Ministério Público Federal é específica para os debates à presidência da República. Mas a minha opinião aqui, isso não foi feito ainda, é de que essa exigência deveria se expandir para qualquer tipo de debate que as televisões brasileiras mostrem com relação às próximas eleições. O fato de o Ministério Público Federal ter que fazer esta ação, fazer esta recomendação, é uma demonstração de que os próprios partidos e os candidatos não se deram conta da importância desse tipo de linguagem e dessa forma de comunicação para chegar até as pessoas com deficiência? E outra, Milton, não é só as pessoas com deficiência, se você for pensar assim, porque, na verdade, as legendas, elas servem para todo mundo, porque você pode ter algum problema de audição, ou sei lá, ou barulho, e as legendas ajudam bem a todos. Especificamente, a tradução para Libras é focada nas pessoas com deficiência auditiva, nos surdos, de forma bastante específica. Mas eu acho que isso acontece, Milton, um pouco por falta de informação e um pouco eu diria que por falta de informação específica sobre os recursos que hoje existem para que essas questões sejam endereçadas. Por exemplo, pouca gente sabe, texto é difícil em programas ao vivo. Não, para isso você tem estenotipia que dá conta desse recado. Na verdade, esse tipo de atitude, ou seja, não disponibilizar legenda, que hoje em dia já é lei para todas as televisões, não só com relação às eleições, mas a qualquer programa que se passe, todos os programas deveriam ter legendas. As emissoras de TV têm combatido ou não cumprido essa regra, dizendo que é difícil, complicado e tudo mais. É caro hoje em dia. Estenotipia, hoje em dia, para esse tipo de ação, é bastante caro. Existem poucos profissionais, inclusive porque a demanda pelos profissionais é pequena. Então, se de fato as televisões abraçassem essa questão e fizessem cumprir a lei, talvez a gente tivesse mais estenotipistas e isso seria mais barato para todo mundo. Conta para mim aqui o seguinte, Cid, nós temos uma estimativa de pessoas, por exemplo, com problemas de audição e que poderiam ser beneficiadas através da linguagem de Libras ou até mesmo desse texto no vídeo. E por que eu pergunto isso? Já me antecipo. Porque quando nós falarmos em números aqui, é claro que o candidato tem que pensar o seguinte, bom, esse cidadão aí é um eleitor. Quer dizer, quanto mais gente, melhor. Então, claro, eu estou perdendo a oportunidade de conversar com esta gama de eleitores quando também não exijo que isso seja feito. Olha, nós estamos falando, Milton, em pelo menos 10 milhões de pessoas.
10 milhões de pessoas que no Brasil, quer dizer, isso é 10 milhões de pessoas oficialmente deficientes auditivas, fora aquelas pessoas que não estão nessa computação, ou seja, que têm problemas de audição, mas ainda não estão nesses índices. Então, como eu 10 disse, milhões de pessoas muda uma eleição, Cid. Exatamente, sem dúvida alguma. Mas, Milton, isso está, de uma forma, eu acho que faz parte dos interesses dos próprios partidos e candidatos difundirem suas ideias usando esse tipo de recurso. Obviamente que a gente tem que contar também com os órgãos públicos, com o Ministério Público e demais órgãos, para que essas medidas e que a lei prevaleça. Mas mais do que nada, a gente tem que ver que essa questão é uma questão política também. Os partidos que se manifestarem de forma inclusiva, imagino eu, minha sensibilidade diz que terão um apelo maior junto ao eleitorado. Não só aquele eleitorado que precisa daqueles recursos, mas, de um modo geral, as pessoas com um mínimo de sensibilidade que entendem que está sendo feito um trabalho voltado àqueles segmentos da sociedade que podem menos. Por outro lado, Milton, uma coisa que a gente já conversou aqui algumas vezes, como as pessoas com deficiência em geral, obviamente não as com deficiência auditiva, mas as pessoas com deficiência motora enfrentam dificuldades para votar em função de acessibilidade, a gente está desenvolvendo uma campanha para estimular que essas pessoas, de um modo geral, compareçam e votem. Como você mesmo disse, esse contingente hoje de pessoas com deficiência no Brasil, que hoje está por volta de 30 milhões para mais, especificamente os deficientes auditivos, por volta de 10 milhões, isso muda uma eleição. Se você contar só esse contingente, se você contar o entorno dessas pessoas que são diretamente afetados pelos problemas que as próprias pessoas, que essas pessoas com deficiência têm, você chega a quase metade do eleitorado brasileiro. Ou seja, eu acho que está na hora de se abrir os olhos para essa questão, de novo, não só por uma questão da praticidade de fazer com que as pessoas entendam, mas a questão da manifestação política, de mostrar que os partidos e os políticos se preocupam com esses contingentes de pessoas aí, muitas vezes pouco atendidas na sociedade. Cid Torquato, voltaremos a conversar segunda-feira. Até lá. Milton, só para lembrar que, nesse sentido, a nossa coluna aqui está sendo disponibilizada semanalmente em Libras, para quem não consegue escutar. Acho que é bom lembrar, porque isso foi lançado há algumas semanas, a gente teve uma grande audiência na primeira e na segunda semana, mas talvez isso não esteja ainda claro para o nosso ouvinte, principalmente para aqueles que não conseguem nos escutar. E é simples de acessar, ir lá na página da CBN, ao lado direito nós temos lá o banner CBN em Libras, Vez da Voz, clicou lá e você tem esse trabalho aí que é inédito no rádio, que está se realizando aqui na CBN, dentro exatamente do quadro Cidade Inclusiva. É só ir lá, clicar e assistir. Semana para você e para todos que nos ouvem. Tá, lembrando que quem está lá não é o Cid Torquato. Né? Quem está lá com a gente não é o Cid Torquato, mas são os nossos colaboradores que estão lá reproduzindo exatamente essa nossa conversa aqui. Cid, um abraço grande. Olha, um grande abraço para você, meu caro. Até mais. Tchau, e você, pode conversar com o Cid Torquato no e-mail cidadeinclusiva@cbn.com.br, ou então vai lá no blog Cidade Inclusiva São Paulo, vai lá no blog e deixa lá o seu comentário. Tem uma série de dicas para vocês, links que você pode acessar, procurar, buscar mais informações. É bem interessante, vai lá.
Visite o site CBN e ouça os melhores comentaristas do rádio brasileiro. E também leia os blogs, receba os podcasts e acompanhe as principais notícias do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Clique www.cbn.com.br e fique por dentro.